Agora vamos falar um pouco, né, sobre a Anne Rice, sobre a maneira como ela representa os vampiros na literatura, que eu acho muito interessante, uma representação bastante diferenciada. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, desse a sua leitura a respeito dessa representação do vampiro pela perspectiva da Anne Rice, que eu acho que é bem interessante. Então, a Anne Rice ela conseguiu, né, fazer todo um universo vampírico de criaturas, né, que exploram não só a questão da fascinação, né, que a gente pode ter, mas também são vampiros que eu chamo de vampiros humanizados. Porque os vampiros, eles têm dúvidas, eles têm medos, eles têm coisas bem humanas, né? E aí, então, a gente tem lá no início, entrevista com o vampiro, o Louis, o Lestat e Cláudia, né? Que são os três protagonistas, embora temos outros, mas são vampiros complexos. São vampiros que, por exemplo, o Louis é um vampiro que pensa a existência, ele sofre quando ele tem que matar o outro. Então tem toda essa questão. Aí a gente tem o Lestat, que é, a princípio, o vilão, né? O vampiro desleixado, que o vampiro não tá nem muito preocupado com as coisas, ele quer sobreviver no sentido de passar a sua existência, né? E aí, depois, com o passar do tempo, a Anne Rice vai escrevendo o Lestat até que ele se torna príncipe. Uhum. Então, ele, na verdade, vai organizar essa tribo dos vampiros. E aí, aqueles personagens, né, que nós tínhamos lá no Entrevista com o Vampiro, eles vão crescendo, né? E outros personagens vão sendo agregados. E aí a gente tem, por exemplo, o Lestat, ele vai transformar a mãe dele em vampira, porque a mãe dele estava doente. Uhum. Então, até vou fazer uma apresentação falando exatamente sobre isso, sobre o vampiro edipiano, que ele tem Uhum. Uhum. mãe Sim. que ele tem uma mãe que ele transforma em vampira porque estava morrendo, mas ele tem um pai cego. No Uhum. Entrevista com o Vampiro, ele tem um pai cego humano que ele não transforma. Ele não transforma esse pai. Uhum. Então é interessante a gente pensar nessas características, né? Então, o Lestat, com o passar do tempo, ele vira um herói. Ele depois, no livro 2, que é o Vampiro Lestat, ele vai se tornar um astro do rock. Uhum. Então, ele vai para os anos 80, vai ser famoso na MTV. Uhum. Então, a gente tem todas essas características, né? E o que eu acho mais legal é no 12º livro das Crônicas Vampirescas, no Príncipe Lestat, o Daniel Malloy, que escreveu, que era aquele suposto jornalista lá que falou com o Louis no primeiro volume, Uhum. ele acaba virando vampiro e mora no Rio de Janeiro, em Santa Teresa. É. Vampiros em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Nós Uhum. temos as vampiras anciãs, é, as vampiras anciãs, elas vão morar no Amazonas. Então a gente tem essa questão do. E aí você tem vampiros na Índia, no Japão, em todos os lugares, né? França, Estados Unidos, Canadá, todos os lugares você vai ter essa tribo. Então é interessante também pensar nessas questões, né? Uhum. É muito interessante se a gente for ver. Eu reli, né, entrevista com o Vampiro Lestat recentemente, e eu percebi que a Anne Rice ela cria uma mitologia a partir da própria mitologia dos vampiros. Ela vai citar, por exemplo, o livro dos mortos, ou seja, ela vai retomar
aspectos de criaturas vampíricas que a gente tem principalmente na mitologia egípcia, e vai trazer isso com uma nova roupagem, ela vai atualizar isso nessa nova mitologia que ela cria. Eu acho isso bastante interessante. Da Anne Rice, que ele vai explicar todo esse universo com essa... Porque, na verdade, tem os universos paralelos, porque dentro dessa questão do vampiro tem a questão das bruxas de Mayfair, tem a questão dos lobisomens. Então tem todo esse universo, é muito grande. Então é interessante, é um livro do Beckett Giotto, que ele trabalha junto com a Anne Rice em questão de assessoria e tudo mais. E ele vai escrever esse livro falando desse universo. Então, a gente percebe que é muito grande. Então, é difícil a gente pensar. Tem 13 livros até agora, né, das crônicas vampirescas, mas aí você tem os outros, né, o Mayfair, que em determinado momento o Lestat vai se apaixonar por uma bruxa. Então tem todo esse universo aí que é bem longo, bem extenso. Bem amplo, né? Então, um outro aspecto que eu acho bastante interessante, isso na escrita da Anne Rice, é que ela escreve assim com tantos detalhes as épocas passadas, o século XVIII, dentro do seu contexto social, o século XIX, com as suas mudanças. É curioso porque, apesar de ser uma história de horror gótica, a gente pode também ler o Entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat, em certa medida, como romances históricos, porque a escrita dela é bastante verossímil com relação a todo o contexto de época. E, principalmente com relação ao Entrevista com o Vampiro, ela vai descrever eventos relacionados com a cidade de New Orleans, que é o local onde ela nasceu, ela é de lá, né? E me parece que numa outra leitura a gente pode até entender, principalmente em Entrevista com o Vampiro, como se fosse uma metáfora sobre a colonização dos estrangeiros na América. Ela vai muito questionar essa identidade 100% americana, me parece. Você tem essa leitura também? A gente pode entender uma entrevista, principalmente dentro desse aspecto metafórico, como a criação miscigenada da nação norte-americana?